Meus amados, a graça e a paz. A palavra do Senhor está em 2 Samuel, aonde conta a história de Adonias, que era um filho do rei Davi. Existia uma promessa para que Salomão, filho de Betsaiba, com Davi, assumisse o reinado. Existe uma qualidade no ser humano que muitos, infelizmente no Brasil, têm, que é a inveja. Existe também a soberba, a arrogância e a sede pelo poder. Neste país também existe isso. Não era diferente da época de Davi, Adonias, Absalão, que eram filhos de Davi. Adonias, filho do rei Davi, nascido em Hebrom, legítimo herdeiro pela sua idade, porém por causa de uma promessa que Deus fala com Davi, que Salomão seria ali seu sucessor, Adonias simplesmente levanta ali uma situação contra o rei Davi e começa a cogitar, começa a chamar até mesmo os aliados de Davi para ir contra o próprio Davi. Davi começa a ficar velho. Davi começa a ficar demente, acamado. Deixa para lá, nada a ver, até mesmo no estado de consciência. E Adonias começa a tramar junto com Joabe, que era um general de guerra, contra o próprio rei Davi. Nós temos uma situação no Brasil onde nós temos um presidente da República eleito pelo povo, mas nós estamos vendo que isso na ótica humana e na ótica de um povo, uma trama geral. Uma trama geral para que este presidente ele não vingue, né? A trama é geral. E o presidente é daqueles que fala muito, né? Fala, mas até o dia de hoje, poucas ações em termos de governo, em termos de coisas que deveria ser feita em favor de um povo que está cativo, recluso dentro das suas casas, se contaminando dentro da própria casa por causa desse Covid-19. Nós estamos hoje sendo regidos por leis estaduais e não federais. Parece que não existe um governo federal sobre as nossas vidas. E nós estamos vendo que na época lá do rei Davi, Adonias ele queria a qualquer custo o reinado de Davi. Era um filho de Davi. Amado, pelo poder, para sentar em uma cadeira, seja um amigo, aspa, que se diz amigo, um filho, as pessoas querem de qualquer jeito o poder. Elas querem de volta tudo aquilo que era considerado reinado e o dinheiro que estava em suas voltas. Elas querem o poder. Esse presidente que aí está, se ele não tomar um certo cuidado, e até mesmo de forma espiritual, ele vai perder a sua cadeira. Porque até mesmo os seus aliados vão se virar contra ele. Mas a Bíblia fala que não há autoridade que não vem de Deus, então que o próprio Deus nos dê resposta em relação a isso. Adonias, amado, ele se alinha ali com Joabe, um general que ficou tanto tempo ali com o rei Davi, e começa a cogitar suceder a Davi. Começa a cogitar ir contra Davi. Mas ainda que o teu inimigo venha por um caminho, por 7 ele vai fugir de vós, diz a palavra de Deus. Adonias, ele trama de uma certa forma
contra o rei Davi. Ele desce ali em um rio, faz uma reunião e fala: vamos fazer uma festa, vamos tocar buzina, vamos falar que Adonias agora é rei sobre Israel. E ali, em volta de Adonias, tem sacerdotes de igreja. Vamos supor hoje, tem pastores, bispos, arcebispos, macumbeiros, agoreiros, feiticeiros, espíritas, idólatras, kardecistas, umbanda, quimbanda, candomblé, maçom. E ele reúne o alto clero da religião e simplesmente quer o apoio desse povo para se intitular rei sobre Israel. Sabe lá o que está sendo cogitado nos bastidores. Sabe lá que tipo de reunião está existindo, contrário ao governo federal. Sabe lá o que acontece. E parece que o governo federal está acamado, né? Porque está sem ação, inerte, né? Mas existe uma situação no nosso país muito séria e de risco. Porque democracia é isso, elegemos o presidente para que ele tomasse essa força geral, total, e nos desse o que foi prometido, que é empregos, redução de combustível, do valor do combustível, a nossa reforma administrativa, tributária, tá certo que depende da Câmara, do Senado, mas os outros poderes parece que tudo que o governo federal faz vai contra, né? Não está existindo aquela teoria dos freios e contrapesos, né? Então tem alguma coisa errada acontecendo para que volte o velho sistema, né, de governar. É o toma lá da cá, né? Eu vou dar emprego para tua família toda. Ou eu vou te dar isso, ou eu vou te dar aquilo, né? Mas não colocam pessoas com responsabilidades, né, formadas para aquela situação. Não existe uma correção correta em termos de governo no nosso país, administrativo, político. A coisa não é séria no país. Os caras saem riquíssimos, milionários, né? Ali, de dentro do Congresso Nacional, quando eles são eleitos. Quando eles saem de lá, eles saem, né, vivendo como reis, marajás, né? E nós não temos aí quem nos defenda, se não for Deus. Se não for pedir a Deus, clamar a Deus, Senhor, visita esse povo, massacra esse povo, passa por cima desse povo. Nos ajuda, um povo que te clama, que te chama, que te louva, que te adora. Esse presidente da República que aí está, amado, ele, se não tomar cuidado, ele será atrapalhado até pelos seus próprios filhos, né? Porque tem filho, sim, com características de Adonias, tem filho com característica de Absalão, tem filho com característica de Salomão. Porque filho. Essas pessoas, elas têm que entender que ninguém está, como se diz, livre, né, da perseguição até mesmo familiar, do juízo feito aos familiares. O cara erra e eu pago, né, porque sou parente. A gente tem que entender o intelecto de uma pessoa. Cada um tem sua forma de pensar, cada um tem sua forma de agir, cada um tem princípio de honestidade ou não, mas pessoas são diferentes de pessoas, mesmo sendo dentro da própria família. Então, vários sacrifícios, amado, foram feitos por Adonias ali na pedra de Zoloé. Sacrifício aos deuses, né? Sacrifício junto com os amigos, o churrasco. As reuniões estão acontecendo. O nosso país está caminhando para a desordem. A falta de emprego é geral. Aquele que não tem capacidade de defender sua casa, o marginal vai entrar e vai roubar tudo, porque vai faltar lá na rua. Então nós estamos caindo para a desordem. Parece que os governadores, grande maioria deles, 19 se eu não me engano, quer isso para o nosso país, né? Eles querem atrapalhar, né, o governo federal de operar. Mas o governo federal tem força e pode reagir.
a essa força governamental dos governos estaduais. O que não pode é o povo sofrer enquanto nós votamos, né? Nessa situação. E nós vemos como na época do rei Davi, como na época de Adonias, no dia de hoje. O dia de hoje está acontecendo isso. O rei, ou o presidente no dia de hoje, está ali falando, né? Chamando a atenção do povo. O povo está indo para as ruas, está chamando a atenção do presidente. E aí fica nessa. Nenhuma coisa, nem outra. E deixa a vida me levar, a vida leva eu, e as coisas continuam do jeito que está. Nós sabemos que existe muita coisa acontecendo no país. O povo não é bobo, o povo está observando. Mas daqui a pouco vão cessear o nosso direito de fala, porque nós simplesmente pedimos liberdade de ir e vir, com certo cuidado, com máscara, com álcool gel. Mas nós estamos morrendo dentro das nossas casas. Nós estamos sendo contaminados dentro das nossas casas, porque 15 pessoas dentro de uma casa, uma infectada infecta todo mundo. Parece que não há quem nos defenda e nós temos que pedir ajuda a Deus, né? Deus, visita o corrupto, visita o vil, visita o maldoso, visita a sua família, visita a sua prole, visita todo mundo, visita a sua descendência. Porque eles estão dando banquetes, eles estão indo para a praia, eles estão vivendo no mundinho deles e a gente aqui embaixo estamos nos arrebentando. Deus, nos ajuda. Então, amado, muitos homens importantes no dia de hoje se reunindo contra a presidência da República. E ele é o governo que nós temos, é esse. Não adianta a gente pedir outro. É esse que está aí que tem que resolver as coisas. O rei Davi, amado, ele ficou sabendo, ali pela boca de Betsaiba, e até mesmo alertada pelo profeta Natan, que existia alguém cogitando contra o seu reinado, que era Adonias, que estava lá na pedra de Zeloé, na beira ali de um rio, e chamando ali todos os profetas, né? Mas Natan, que era o profeta Natan, e Benaia, que era um dos capitães de guarda, não cederam àquela pressão e ficaram do lado do rei Davi e de Salomão. Amado, já existe no país ali político que falou dessa forma, né? Se os militares entrarem, eu vou entrar liderando 1000 ou 1, mas eu entrarei com 1000, com 10.000 e vou caçar a cabeça do presidente, né? Então esses caras falam isso, mas não tem lei para eles, né? Eles podem falar o que quer. Então, na época de Natan houve essas coisas. Na época de Salomão houve essas coisas. Na época de Davi houve essas coisas. Na época de Adonias também houve essas coisas. Lá no livro de 2 Samuel. E nós estamos aqui. Ou seja, 1000 anos antes de Cristo houve isso. E nos dias de hoje, século XX, existe uma trama geral para desbancar este governo. Usa a pandemia, massacra um pouco, o povo ficar contra a presidência da República. E nós estamos aqui no meio da situação, se arrebentando. O povo está se arrebentando. A briga é política. Tribunais de justiça são políticos, a grande maioria. E nós estamos aqui, o povo se arrebentando. Mas até o filho desse povo que é da justiça, do judiciário, também vai sofrer o peso da mão deles, porque eles estão provocando isso. A sua geração vai sofrer isso. Nós não temos mais um povo inteligente, nós temos agora povo doutrinados, né? Não existe mais inteligência no Brasil. Existe aquilo que te falam, né? As pessoas não estudam, não querem saber o que está acontecendo. Existia uma promessa para Salomão naquela época.
E Davi vai e fala, então pega aí Natã, Benaia, o povo, vai lá, unge a Salomão, rei sobre o meu lugar. Ungiram Salomão, Salomão chega e cai por terra o plano de Adonias. O que eu desejo para esse país é que caia por terra o plano deste povo, né? Que tenta voltar ao poder e à corrupção neste país. Caia por terra quem tiver errado. Não interessa se seja o presidente da República, não interessa se seja o STF, não interessa se seja a Câmara Federal, se seja o Senado, caia por terra quem tiver contra o povo deste país. Nós merecemos liberdade e nós merecemos o direito de ir e vir. Nós merecemos comer e beber e nós merecemos trabalhar. Graça e paz, meus amigos. A graça e a paz. E que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Em nome do Senhor Jesus. Está ligado na terra, está ligado no reino. Que Deus ouça o nosso clamor. Em nome do Senhor Jesus. Que as coisas comecem a acontecer. Que esse jogo venha a virar. Em nome de Jesus. Em favor do povo. Graça e paz. A graça e a paz. Compartilhe. Dê o seu joinha. Inscreva-se no canal. Ative as suas notificações e que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Em nome de Jesus.